meus amores do quinto ano. Hoje, aula de História, capítulo 7, o Brasil se moderniza, lá na página 262. Aqui na 263, a gente tem aqui: nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias que passavam a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganharam força. O que essa fotografia retrata? Descreva. Que tipos de meios de transporte podem ser vistos na fotografia? Quais elementos da imagem indicam que o Brasil passava por um processo de modernização? Olha só, pessoal, aqui a imagem é aberta, né, nas duas páginas. Página 264. Continuando o novo século. Analise o gráfico abaixo. A gente tem um gráfico aqui. As indústrias e operários em São Paulo, 1907 a 1929. Então, vamos lá. Quantidade de indústrias e quantidade de operários nesse período. Ok? O que aconteceu com o número de indústrias entre 1907 e 1929 e com o número de operários? Aumentou, né, pessoal? Aumentou e muito. O que isso indica sobre o contexto brasileiro no início do século XX, né? Isso indica que o Brasil passou por um processo de industrialização, tá? Vamos lá. Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. O crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente para a região sudeste do Brasil, onde a maioria das fábricas foi instalada. Além das pessoas vindas de diferentes regiões do país, milhares de imigrantes se dirigiam para as grandes cidades à procura de emprego. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daqueles que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiam os meios de transporte e de comunicação, além das formas de lazer. A chegada da eletricidade ao país, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer. Olha só, observe a imagem urbana no início do século XX, tá? Embaixo, modernismo. As artes foram influenciadas pelas transformações do novo século. O principal movimento nesse período foi o chamado modernismo, que teve seu auge na década de 20. Esse movimento buscava questionar os padrões artísticos tradicionais, expressando de forma mais livre as ideias dos artistas. Para divulgar suas ideias, os modernistas promoveram a Semana de Arte Moderna na cidade de São Paulo em fevereiro de 1922. A semana contou com a exposição de obras de artes, apresentações musicais e a publicação de revistas que buscavam contestar os padrões estabelecidos na época. A literatura foi uma das mais importantes expressões artísticas modernistas em suas obras. Diversos escritores, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, buscaram transmitir com suas tradições culturais de nosso país, eram influenciadas pelo processo de modernização pelo qual o Brasil passava. Ao lado, capa do livro modernista Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, publicado em 1922. Na página 266, pessoal, a gente já tem aqui atividades, tá? E diz assim: escreva um texto comentado para cada fotografia. Então, a gente tem essa fotografia aqui. Então, pessoas indo ao cinema Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. Vocês que irão escrever, tá, pessoal? E a próxima é essa aqui: pessoas andando de bonde na cidade de São Paulo, 1902, tá? Converse com alguém de sua família e pergunte se
se ela já vivenciou algum tipo de inovação que tenha modificado o dia a dia das pessoas, tá? Página 267 tem assim, as indústrias no Brasil. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinham origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Assim, nesse processo, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste do Brasil. Entre as principais indústrias estavam as de tecelagem, as de produtos alimentícios. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela de operários. Em algumas cidades, como São Paulo, eles chegavam a ser maioria os trabalhadores das fábricas, né? Ser a maioria dos trabalhadores. O trabalho nas fábricas. As condições de trabalho nas fábricas eram precárias, como não havia direitos trabalhistas nessa época. As jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia. E muitas vezes os operários não tinham direito a descanso aos finais de semana. As instalações eram inadequadas e os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados. Era comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e da falta de segurança. Além disso, havia um rígido controle sobre os operários que estavam sujeitos ao pagamento de multas caso qualquer regra fosse desobedecida. Algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para seus funcionários usarem banheiros. Para as mulheres, as condições eram ainda piores, pois recebiam um salário menor que o dos homens, tá? Os operários se unem. Muitos operários se uniram para reivindicar melhorias, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem. Assim, as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores que, mais tarde, deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Nas reuniões dos sindicatos, os operários procuravam organizar estratégias para que suas reivindicações fossem atendidas. Na luta por direitos, os trabalhadores organizavam muitas greves. Entre suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e proibição do trabalho para menores de 14 anos. Olha só o que acontecia. O futebol. Atualmente o futebol é um dos esportes mais conhecidos e praticados no mundo. Mas você conhece a história do início desse esporte no Brasil? O futebol foi introduzido em nosso país no século XIX. Inicialmente, ele era pouco conhecido e apenas pessoas ricas tinham condições de praticar esse esporte, pois os equipamentos eram raros e caros. A vinda de imigrantes para o Brasil ajudou a difundir o futebol, pois muitos deles já praticavam esporte em seus países de origem. Em algumas fábricas, a prática do futebol era incentivada como maneira de melhorar a disposição de seus funcionários para o trabalho. Dessa maneira, ao longo dos anos, o futebol passou a ser jogado principalmente por operários em alguns terrenos vazios e espalhados pelas cidades. Nas primeiras décadas do século XX, foram surgindo os primeiros clubes de futebol no Brasil, e o esporte começou a se profissionalizar. Muitos dos clubes criados nesse período existem até hoje e contribuíram para tornar o futebol um dos esportes mais populares do Brasil. Olha aqui a foto. Muito bem, vamos para a página 270, tá? Que a gente tem aqui atividades. Aí tem, leia o texto e responda as questões. Com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas para se fixar em cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicaram-se às mais variadas atividades, contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio, introduziram grande variedade de serviços até então inexistentes no país.
Era o caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros e dos bucheiros, que em carroças improvisadas vendiam carnes pelas ruas das cidades. Então, embaixo a gente tem aqui o item A que diz o seguinte: qual era o destino dos imigrantes quando deixaram o campo? A quais atividades eles costumavam se dedicar nesses locais? Então, tem assim, eu vou aproximar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada na resposta, tá certo? E vou ler para vocês. Os imigrantes se deslocavam para as cidades e nesses locais eles costumavam se dedicar ao comércio, à prestação de serviços e trabalhos nas indústrias. Muitos trabalhavam como alfaiates, costureiras, parteiras, sapateiros e vendedores de carne, tá? Vou dar um tempinho aqui para vocês olharem bem. Na letra B, a gente tem assim: com base no que você estudou nas páginas anteriores, escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias. As jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia e muitas vezes os operários não tinham direito a descanso aos finais de semana. As instalações eram inadequadas, havendo pouco espaço e ambientes sujos, mal iluminados e mal ventilados. Deixa a tia dar mais uma aproximada para que vocês vejam, tá? Certo? Também aqui no item A, mais uma vez, ok? Muito bem, meus amores, por hoje é só. Amanhã a gente tem aula ao vivo pelo Google Meet. Cheiro! Até amanhã!